Charles Guattari, Somos Todos Grupelhos, publicado pela primeira vez em dezembro de 1970. Militar é agir. Não estamos nem aí para as palavras. O que desejamos são atos. Fácil de dizer, sobretudo em países em que as forças materiais são cada vez mais dependentes das máquinas técnicas e do desenvolvimento das ciências. Reverter o czarismo, o que implicou a transformação numa massa de dezenas de milhões de explorados e sua mobilização contra a atroz máquina repressiva da sociedade e do Estado russo, traduziu-se em fazer que as massas tomassem consciência de sua força irresistível diante da fragilidade do inimigo de classe. Uma fragilidade a ser exposta a demonstrar na prova de força. Para nós, dos países ricos, entre aspas, as coisas são distintas. Nem se tem certeza se não teremos de enfrentar nada mais que um tigre de papel. O inimigo está infiltrado em toda parte, tendo secretado uma imensa interzona pequeno-burguesa para atenuar o máximo que puder os contornos de classe. A própria classe operária está profundamente infiltrada, não só por meio dos sindicatos pelegos, dos partidos traidores, sociais-democratas ou revisionistas, mas infiltrado também em decorrência de sua participação material e inconsciente nos sistemas dominantes do capitalismo monopolista de Estado e do socialismo burocrático. Participação material em primeiro lugar em escala planetária. As classes operárias dos países economicamente desenvolvidos estão objetivamente implicadas, que mais não seja pela crescente diferença dos níveis relativos de vida na exploração internacional dos antigos países coloniais. Em seguida, vem a participação inconsciente e, de todas as maneiras, os trabalhadores endossam de maneira mais ou menos passiva os modelos sociais dominantes, as atitudes e os sistemas de valor mistificadores da burguesia. Amaldiçoam o roubo, a preguiça, a doença, etc., reproduzindo por sua própria conta objetos institucionais como a família conjugal e o que ela implica de repressão intrafamiliar entre os sexos e as faixas etárias, ou então apegando-se à pátria com seu inevitável sentimento racista, para não mencionar o regionalismo ou particularismos de toda a natureza, profissionais, sindicais, esportivos, etc., bem como todas as outras barreiras imaginárias que são artificialmente erigidas entre os trabalhadores, como se faz particularmente visível com a organização, em grande escala, do mercado da competição esportiva. Desde a mais tenra idade, e por certo em decorrência do que aprendem a ler no rosto dos pais, as vítimas do capitalismo e do socialismo burocrático são atormentadas por uma angústia e uma culpa inconscientes que constituem uma das engrenagens essenciais do bom funcionamento do sistema de autossujeitamento dos indivíduos à produção. O tira e o juiz interiores talvez sejam mais eficazes do que o dos ministérios do interior, que reúnem na França o corpo policial e da justiça. A obtenção desse resultado se apoia no desenvolvimento de um antagonismo reforçado entre um ideal imaginário que se inculca nos indivíduos por sugestão coletiva e uma realidade totalmente outra que os espera na hora da revanche. A sugestão audiovisual, a mídia de massa, produzem milagre. Consegue-se assim uma valorização enlouquecida de um mundo imaginário maternal e familiar entrecortado por valores pretensamente viris, que tendem à negação e ao rebaixamento do sexo feminino, e, acima de tudo, à promoção de um ideal de amor mítico, uma magia do conforto e da saúde que mascara uma negação da finitude e da morte. No final, trata-se de todo um sistema de demanda que perpetua a dependência inconsciente com respeito aos sistemas de produção. Trata-se da técnica da participação nos lucros. O resultado desse trabalho é a produção em série de um indivíduo que seja o mais mal preparado possível para enfrentar as provas decisivas de sua vida
é completamente desprovido de condições e ele vai enfrentar a realidade sozinho, sem recurso, paralisado por toda a moral e todo o ideal estúpidos com que o impregnaram e de que é incapaz de se livrar. Esse indivíduo foi, de alguma maneira, fragilizado, vulnerabilizado, estando pronto a aderir a todas as abjeções institucionais que foram estabelecidas para acolhê-lo. A escola, a hierarquia, o exército, o aprendizado da fidelidade, da submissão, da modéstia, o gosto pelo trabalho, a família, a pátria, o sindicato, etc. Hoje, toda a sua vida permanecerá envenenada em algum grau devido à incerteza de sua condição diante dos processos de produção, de distribuição e de consumo, devido à preocupação quanto a seu lugar e de seus próximos na sociedade. Toda e qualquer coisa será um problema para ele. Um novo nascimento, ele não vai bem na escola, ou os maiores se entendiam e se comportam mal. As doenças, os casamentos, a moradia, as férias, tudo é causa de chateação. Assim, torna-se inevitável um mínimo de ascensão pelos escalões da pirâmide das relações de produção. Não há necessidade de fazer um desenho nem uma lição. Ao contrário dos jovens trabalhadores, os militantes de origem estudantil que vão trabalhar na fábrica recebem a garantia de encontrar alguma coisa, entre aspas, se aceitarem mudar, queiram ou não. Eles não podem escapar à potencialidade que os marca como uma inserção hierárquica, que poderia ser bem melhor, entre aspas. A verdade dos trabalhadores é uma dependência de fato e quase absoluta da máquina de produção. É o esmagamento do desejo, exceto de suas formas residuais e normalizadas. O desejo bem pensante ou bem militante, ou então um refúgio numa ou noutra droga para não enlouquecer ou se suicidar. Quem vai determinar a porcentagem de acidentes de trabalho? Que, na realidade, não passaram de suicídios inconscientes. O capitalismo pode sempre arranjar as coisas, consertá-las localmente, mas no conjunto e no essencial, tudo vai sempre cada vez pior. Em 20 anos, alguns de nós terão 20 anos a mais. A humanidade, porém, terá quase se duplicado. Se os cálculos dos especialistas na matéria forem exatos, a Terra terá 5 bilhões de habitantes em 1990. Isso deverá trazer em algum momento alguns problemas suplementares. E como nada nem ninguém pode prever ou organizar alguma coisa para colher esses recém-vindos, exceto alguns excêntricos nos órgãos nacionais que não resolveram nenhum problema político relevante nos 25 anos de sua existência, pode-se imaginar que com certeza vão ocorrer não poucas coisas nos anos vindouros. Coisas de todas as cores, verdes e não maduras, revoluções, mas também com certeza abjeções do tipo fascismo e companhia. E o que se deve fazer diante disso? Esperar e ver acontecer? Agir? Sim, agir. Mas onde agir? O que fazer e como? Dar tiros ao acaso? Mas isso não é tão simples, pois a reação vigorosa está prevista, organizada, calculada pelas máquinas dos poderes do Estado. Estou convencido de que todas as variantes possíveis de outro maio de 68 já foram programadas na IBM. Talvez não na França, porque eles são demasiado mortos de fome e, ao mesmo tempo, bem pagos para saber que esse tipo de tolice não constitui uma garantia e que ainda não se conseguiu nada sério para substituir os exércitos de tiras de burocratas. Seja como for, seria o momento de os revolucionários reexaminarem os programas familiares, pois há alguns deles que começaram a ficar seriamente datados. Seria o momento de abandonar todo triunfalismo que se deveria escrever com 2 L's, para se dar conta de que não só se está no fundo do poço, mas que o mal penetra em cada um de nós, em cada uma de nossas organizações. A luta de classes não passa mais simplesmente por uma frente delimitada entre os proletários e os burgueses, facilmente identificável nas cidades e lugarejos. Ela também está inscrita em inúmeros estigmas na pele
na vida dos explorados, pelas marcas da autoridade, do nível hierárquico, do nível de vida. É preciso decifrar essa frente a partir do vocabulário de uns e de outros, de sua maneira de falar, das marcas de seus veículos, da moda que seguem naquilo que vestem e assim por diante. É um nunca acabar. A luta de classes contaminou qual um vírus a atitude do professor com seus alunos, a dos pais com seus filhos, a do médico com seus doentes, penetrou no íntimo de cada pessoa com seu ego, com o ideal de standing que julgamos dever nos proporcionar. Seria o momento de nos organizarmos em todos esses níveis a fim de enfrentar essa luta de classes generalizada. Seria o momento de elaborar uma estratégia para cada um desses níveis, dado que há entre eles uma relação de mútuo condicionamento. A quem aproveitaria, por exemplo, propor às massas um programa de revolução anti-autoritária contra os chefetes e companhia, e se os próprios militantes permanecem sendo portadores de vírus burocráticos superativados, se eles se comportam com os militantes de outros grupos no interior de seu próprio grupo, com as pessoas próximas, ou então uns aos outros, como perfeitos canalhas, perfeitos santarrões. Que benefício há em afirmar a legitimidade das aspirações das massas se nega o desejo em todo lugar em que ele quer aflorar na realidade cotidiana? Os fins políticos são seres desencarnados. Eles julgam que se pode, que se deve afastar todas as preocupações desse domínio a fim de mobilizar toda a energia para os objetivos políticos gerais. Isso é um erro. Portanto, na ausência do desejo, a energia se consome a si mesma na forma de sintoma, de inibição e de angústia. Não obstante, com o passar do tempo, não lhes há de faltar os momentos, as ocasiões de perceber essas coisas por si mesmos. O emprego de uma energia capaz de modificar as relações de força não cai do céu, não nasce espontaneamente do programa certo ou da pura cientificidade da teoria. É determinado pela transformação de uma energia biológica, a libido, para os objetivos de luta social. É sempre muito fácil remeter toda e qualquer coisa às famosas contradições principais. Eis algo demasiado abstrato. É até um recurso de defesa, um artifício que ajuda a desenvolver fantasias de grupo, estruturas de desconhecimento, um artifício típico do burocrata. Sempre anular-se por trás de alguma coisa que está sempre atrás, sempre em intervenção imediata dos interessados. Trata-se do princípio da causa justa, que serve para tornar palatáveis todas as pequenas safadezas, a perversão burocrática dos pequenas coisas, o prazerzinho que se tem de impor aos outros pela boa causa, sujeitos que vão encher a paciência, obrigar a praticar ações puramente sacrificiais e simbólicas que não interessam a ninguém, a começar pelas próprias massas. Trata-se de uma forma de satisfação sexual desviada de suas metas habituais. Esse tipo de perversão não teria importância alguma se seu objeto não fosse a revolução, mas nem por isso deixa de existir. O que espanta é que os monomaníacos da direção revolucionária conseguem, com a cumplicidade inconsciente da base, mobilizar o investimento militante em passes particularistas. É meu grupo, minha tendência, meu jornal. Nós é que temos razão. Minha linha é minha vida. Minha existência é marcada pela oposição a outra linha. Criamos uma pequena identidade coletiva encarnada em nosso líder local. Não havia todo esse tormento em maio de 68. Seja como for, tudo ia bem até que os porta-vozes disto ou daquilo conseguiram ressurgir, como se a palavra, como se a voz precisasse ser portada. Ela se porta muito bem sozinha, com uma louca rapidez no seio das massas, quando é verdadeira. O trabalho dos revolucionários não é portar a palavra, fazê-la dizer coisas, transportá-la, transferir modelos, imagens. Seu trabalho é dizer a verdade onde estiverem. Nada mais, nada menos do que a verdade, sem nada acrescentar, sem tergiversar. Como reconhecer esse trabalho da verdade? É muito simples. Havendo um macete infalível,
A verdade revolucionária se manifesta quando as coisas deixam de incomodar, quando se tem vontade de entender, quando se deixa de ter medo, quando as forças nos voltam, quando se está pronto a ir até o fim, aconteça o que acontecer, quando se está disposto a morrer por isso. Vimos a verdade agir em maio de 68. Todos a entenderam imediatamente. A verdade não é a teoria nem a organização. É depois do surgimento da verdade que a teoria e a organização têm de sair da má situação em que ficam. Elas sempre acabam por se reencontrar nela e por recuperar as coisas prontas a deformá-las e a mentir. A autocrítica deve sempre ser feita pela teoria e pela organização, nunca pelo desejo. O que está em jogo nesse momento é o trabalho da verdade e do desejo em toda parte em que as coisas se ligam umas às outras, se inibem, se bloqueiam. Os grupelhos de fato e de direito, as comunas, as turmas e tudo o que quiser no esquerdismo têm um trabalho analítico a realizar consigo mesmos, ao mesmo tempo em que têm um trabalho político a fazer no exterior. Se não for assim, correm o risco de cair no tipo de loucura da hegemonia, de mania de grandeza, que leva alguns a alimentar o excelso sonho de constituir o partido de Maurice Thoré, ou de Lenin, de Stalin, ou de Trotsky. Todos tão tediosos e fora de propósito quanto Jesus Cristo ou De Gaulle, ou qualquer desses sujeitos que nunca acabam de morrer. A cada um seu pequeno congresso anual, seu pequeno comitê central, seu grande birô político, seu secretário e seu general secretário, bem como seus militantes de carreira, com sua antiguidade e, na versão trotskista, todo o mesmo conjunto em escala internacional, Congresso Mundial, Comitê Executivo Internacional, Secretário Internacional, etc. Por que os grupelhos, em vez de comer uns aos outros, não se multiplicam ao infinito? A cada um seu grupelho, em cada fábrica, cada rua, cada escola. Finalmente, o reino dos comitês de base. Mas grupelhos que aceitassem ser o que são no lugar em que são. Se possível, uma multiplicidade de grupelhos que tomariam o lugar das instituições da burguesia, a família, a escola, o sindicato, o clube de esportes, etc. Grupelhos que não temessem organizar-se além de para seus objetivos de luta revolucionária, para a sobrevivência material e moral de cada um de seus membros e de todos os desamparados que o cercam. Teremos então, é claro, a anarquia, nada de coordenação, de centralização, de Estado maior. Ao contrário, pensemos no movimento dos Weathermen nos Estados Unidos. Eles se organizam em tribos, em gangues, etc. Mas isso não os impede de se coordenar e muitíssimo bem. Há profundas alterações quando a questão da coordenação é evocada. Em vez de entre indivíduos, com respeito a grupos de base, famílias, artificiais, comunas, o indivíduo, tal como modelado pela máquina social dominante, é demasiado frágil, demasiado exposto a todo tipo de sugestões, a droga, o medo excessivo, a família, etc. Num grupo de base, pode-se esperar a recuperação de um mínimo de identidade coletiva, mas sem megalomania, com um sistema de controle ao alcance da mão. Assim, o desejo em questão talvez possa fazer valer melhor sua fala, sua palavra, ou quem sabe tenha mais condições de respeitar seus engajamentos militantes. É preciso, antes de tudo, acabar com o respeito à vida privada. Esse é o começo e o fim da alienação social. Um grupo analítico, uma unidade de subversão desejante, não tem vida privada. Está voltado a um só tempo, para o interior e o exterior, para sua contingência, sua finitude e seus objetivos de luta. O movimento revolucionário tem, portanto, de construir para si uma nova forma de subjetividade que não mais repouse no indivíduo e na família conjugal. A subversão dos modelos abstratos secretados pelo capitalismo e que continuam a ser aprovados até o momento pela maioria dos teóricos é uma condição prévia absoluta para um revestimento pelas massas da luta revolucionária.
No momento presente, tem pouca utilidade elaborar um plano sobre o que deverão ser a sociedade do futuro, a produção, o Estado ou a ausência do Estado, o partido ou a ausência do partido, a família ou a ausência da família, quando não há, na verdade, ninguém lá em cima para servir de suporte à enunciação de qualquer coisa. Os enunciados continuarão a flutuar no vazio, indecidíveis, enquanto agentes coletivos de enunciação não tiverem condições de explorar as coisas na realidade, enquanto não dispusermos de algum meio de nos afastarmos da ideologia dominante que impregna nossa pele, que fala de si mesma em nós mesmos, que apesar de nós, nos conduz às piores tolices, às piores repetições, tendo a fazer que sejamos derrotados nas mesmas rotas já percorridas.